Olá, eu sou Paulo Vitor de Aguiar e recentemente eu vi um vídeo muito interessante do canal Capturing Christianity e convidou o católico Matt Fradd para falar sobre algumas coisas que os protestantes poderiam acreditar a respeito daquilo que os católicos fazem ou praticam. Então eu separei alguns assuntos que eu vi naquele vídeo, achei bastante interessante e decidi fazer alguns comentários sobre eles. Vejamos então o primeiro assunto, que é o sinal do crucifixo, ou o famoso se benzer. So the first thing is, I don't think Protestants should be afraid of the sign of the cross. So, you've probably seen a lot of movies or seen Catholics, they'll make the sign of the cross, and this is obviously a sort of identifier, like this person is a Catholic, but that's something that Protestants can do. I think it's a really beautiful thing to trace on your body the cross of Christ and thereby calling to mind why it is you have this communion with the Father. And it's because of the debt that Christ paid by his death and resurrection. So just real quickly, for those who might be interested, this is how I make the sign of the cross. I put these three fingers together, which represents the Trinity, and then these two fingers represent the dual natures of Christ. Christ had a human nature and a divine nature. And then I trace on myself the sign of the cross, and I'll say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen, which indicates, the Father, Son, and then we represents Christ coming from heaven to earth. But that's something that we do before we pray. It's something that we do to conclude a prayer, and it's something that we do whenever we call to mind the Blessed Trinity. Bom, eu achei muito interessante o que foi exposto. De fato, muitas igrejas de uma tradição mais antiga, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Copta, elas possuem muitos simbolismos nos seus hábitos religiosos, digamos. E muitos têm realmente significado e são, assim, coisas bem criativas que foram bastante pensadas para apontar certas verdades bíblicas, certas verdades sobre a pessoa de Deus. É claro que com a Reforma Protestante, muitas coisas foram deixadas para trás, porque os protestantes entenderam que muitas coisas estavam sendo extrapoladas e estavam virando uma religiosidade, estavam deixando o verdadeiro sentido da palavra para trás. Então, o que aconteceu foi que eles praticamente saíram de uma ponta e foram para outra, para o outro extremo, em que eles simplesmente deixavam de valorizar qualquer coisa que parecesse mística demais ou que simplesmente não constasse na palavra, ainda que não fosse diretamente contra ela. Mas se nós pararmos para analisar, nós veremos que, de fato, há muita coisa cultural dentro do meio protestante também, ainda que seja a própria falta de hábitos como esse. Mas se nós pararmos para pensar, por exemplo, na questão da oração, nós podemos nos lembrar que, por exemplo, é uma cultura muito forte de, no momento de oração, você fechar os olhos. Ainda que na palavra não haja expressamente nenhuma passagem que diga que para orar você tenha que fechar os olhos. Mas quem já teve a experiência de crescer numa igreja de cunho protestante ou evangélica sabe que é meio que uma lei que todo mundo respeita. E você, às vezes, quando criança, é um grande atentado de desobediência, você abrir o olho no meio da oração para ver se está todo mundo de olho fechado. E isso é uma regra que eles explicam, ou um costume que eles explicam no sentido de que é algo que você faz com o seu corpo para que você possa focar melhor o seu pensamento ou se concentrar melhor naquilo que você está falando. Então, se nós pensarmos, é basicamente a mesma coisa que os católicos fazem com o sinal do crucifixo, no sentido de que eles estão condicionando o corpo para pensar melhor naquilo que eles estão fazendo. Então, nesse sentido, seria muito ruim nós julgarmos eles por eles fazerem esse tipo de ato. É claro que acho que dificilmente algum protestante vai começar a fazer isso, porque claramente isso é algo muito relacionado com a tradição católica. Então, apesar de entender e achar interessante essa ideia, é algo que dificilmente eu creio que algum protestante começará a fazer. A segunda ideia é uma valorização da pessoa de Maria. Vejamos o que ele tem a dizer sobre isso. And I think sometimes there might be a fear on the part of Protestants that if I start talking about Mary with any sort of kind of degree of wonder,
that maybe this will sound too Catholic, and so I want to avoid doing that because I don't want to be accused of sounding Catholic. But I think one thing that Protestants can do is they can call Mary Blessed Mary, because in Luke chapter 1 verse 48, Mary says, "All generations will call me blessed." You could call her blessed. And you shouldn't be afraid to think about the wonder that is Mary. De fato, na linha anterior do que eu já falei, muitas coisas durante o crescimento da reforma protestante, da tradição protestante, elas traçaram um caminho praticamente oposto àquilo que vinha sendo pregado pela tradição católica. Então, muitas vezes a questão do respeito pela pessoa de Maria e da admiração por quem ela foi, talvez tenha se perdido, dado a grande valorização que os católicos faziam sobre Maria. Então os protestantes talvez tenham ficado muito receosos com essa questão e tenham ido para um outro oposto em que não se fala praticamente nada sobre Maria. Mas, como foi dito, a própria palavra é muito clara ao dizer que Maria foi abençoada e ela foi bendita entre as mulheres, porque se nós pensarmos, não houve nem haverá outra pessoa com o privilégio que Maria teve de carregar o Salvador do mundo dentro do seu ventre e de amamentá-lo quando ele era ainda bebê e cuidar dele quando ele tinha todas as suas necessidades, às vezes até de trocar a fralda. Então tudo isso o nosso Senhor passou quando era criança, quando era bebê, e era Maria que estava lá junto com José, obviamente, cuidando das necessidades mais básicas de Jesus. Então, foi um privilégio enorme que essa mulher teve. É claro que nós devemos ter um respeito e uma admiração também pela fé que essa pessoa teve, pelo cuidado que ela teve com o nosso Salvador. O terceiro ponto é muito interessante. Vamos ver então qual ele é. I think that Protestants should believe in purgatory. Now, purgatory is one of those real Catholic-y words that might sound scary. But you don't have to accept the word to accept the concept. And so let me just sort of present an argument for purgatory and see what you think about it. And it would be something like this, right? The saints in heaven are neither sinning nor are they attached to sin. Second premise is that many of the saints on earth who will later enter into heaven are, at the moment of their deaths, attached to sin. Thirdly, since nothing unclean can enter heaven, including a person who is attached to sin, it follows that something must happen to them before they enter into heaven that will remove their attachment to sin. And this is what the church calls purgatory. So you can think of purgatory as the final rush of your sanctification. So you could think of it as sort of like the washing up process before entering the house. And again, this is all a grace from God. Now, as far as does this take any temporal duration, the church hasn't actually commented on that. Some have speculated that this might take a sort of certain amount of time, but other people, such as Pope Benedict XVI, when he was Cardinal Joseph Cardinal Ratzinger, he said that it may just be the encountering of God's love which strips us of our impurities in an instant and enables us to behold God. Bom, esse talvez seja um dos pontos mais complicados, porque o purgatório é algo estreitamente ligado com a doutrina católica. E esse conceito, eu creio que ele não seja muito conhecido pela maioria dos evangélicos. Basicamente, ele é como foi explicado no vídeo, mas há ainda várias outras questões atreladas a essa condição. Para quem não sabe, um dos textos que embasaria esse posicionamento está dentro de um livro que não é considerado canônico dentro da tradição protestante, que é o livro de Sabedoria, presente no rol do Antigo Testamento da Bíblia Católica. No livro de Sabedoria 3, 1 a 4, haveria uma passagem que, segundo a interpretação católica, indicaria a existência do purgatório. E assim como outras passagens também do Novo Testamento, mas que são de uma interpretação muito contestada pela Igreja Protestante, no sentido de dizer que elas estariam falando sobre o purgatório. Outro ponto é que esse lugar, historicamente, sempre esteve muito relacionado com a presença de fogo. Embora a Igreja Católica nunca tenha se posicionado com certeza a respeito disso,
Isso é algo que sempre esteve presente na tradição católica, a imagem do purgatório como um lugar que haveria fogo, não no sentido do fogo como do inferno, mas um fogo que purificaria. E outras doutrinas também, como a oração pelos mortos, estaria ligado com esse conceito do purgatório também. Então, nesse sentido, abraçar todos esses detalhes seria muito complicado, pois eles vão diretamente contra o pensamento protestante. Mas, filosoficamente, o pensamento proposto por Matt é muito interessante, porque, de fato, quando somos salvos, nós recebemos a justificação por parte de Cristo. Então, seria como se nós recebêssemos uma passagem, um ticket que nos garantiria a nossa ida até o céu. Mas há outro processo também que se inicia, que é o processo de santificação. Quando aceitamos a Cristo, esse processo não se dá por completo, mas ele se inicia. E dia a dia na nossa vida, nós vamos ou deveríamos estar melhorando nesse processo de santificação. Nesse processo, nós nos tornaríamos cada dia mais parecidos com Deus, ou seja, nos tornando, por exemplo, mais amorosos, mais pacientes, tendo mais domínio próprio, enfim, buscando o padrão que é o padrão de Deus. Esse processo ele só termina quando nós chegarmos ao céu. E de fato, filosoficamente faz sentido que no momento que nós morremos, esse processo ainda não estaria completado. E para chegarmos ao céu, nós não temos ideia de como é que esse processo se completaria. Nesse sentido, eu vejo sim muita razão no pensamento de Joseph Ratzinger, citado no vídeo, que diria que não seria um processo duradouro, mas que seria algo momentâneo, um encontro com o amor de Deus que terminaria de nos santificar e nos daria a entrada e a morada com Deus. Assim, creio que essa ideia sim estaria muito mais condizente com o pensamento protestante. Claro que eu não sei se isso seria o ideal para se chamar de purgatório, mas essa ideia filosófica a respeito de quando se completaria o processo de santificação, ou como ele se completaria, é realmente bastante interessante esse conceito teológico trazido por Ratzinger. Bom, essas foram as minhas opiniões sobre esses pensamentos, mas e aí, o que você achou dessas sugestões? Tem algum sentido? Comente aí embaixo, deixe seu like no vídeo e nos vemos nas próximas para mais reflexões. Deus te abençoe. Valeu!